Olá, meus amados irmãos, graça e muita paz, bem-vindos a mais um Conexão ID, aqui das montanhas do estado da Virgínia. Eu já estou com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 1, versículo 22, que diz assim: A tua prata se tornou em escórias e o teu vinho se misturou com água. Bem, quem lê Bíblia sabe que no livro do profeta Isaías começa com uma repreensão muito forte ao Estado de Israel, ao povo de Deus, porque eles haviam se distanciado dos preceitos do Senhor, havia se tornado idólatra, rebelde, e numa manifestação comparativa, diz: a tua prata se tornou em escória e o teu vinho se misturou com água. Isso fala de uma decadência, de uma degeneração da religiosidade nos tempos de Isaías. E se você começa a ler o livro do profeta Isaías, Deus fala: olha, de que adianta os vossos sacrifícios? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E no versículo 13 do capítulo 5, ele diz assim: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. A burrice do povo de Deus, a falta de conhecimento com os preceitos da palavra de Deus, trazem consequências, como trouxeram consequências no tempo do profeta Isaías. Houve o cativeiro, houve a punição, houve a destruição do templo, houve a invasão de Nabucodonosor, houve um aprendizado do povo no próprio cativeiro. Bem, eu sou um pregador da palavra de Deus, um missionário, um pastor, e desde a minha juventude eu tenho pregado muito a palavra. Eu tenho pregado por trás dos púlpitos dos templos de igrejas que eu dirigi, na Transamazônica, aqui nos Estados Unidos, na Flórida, em Carolina do Norte. Quando eu era mais jovem, eu decorava textos para mensagens bem impactantes. Falava palavras de efeito, que é gostoso. A igreja grita aleluias, as pessoas ficam animadas, porque uma boa prédica é gostoso de se ouvir. Mas quando a gente vai adquirindo amadurecimento na fé, quando vai acumulando anos de ministério, conhecendo pessoas, conhecendo ambientes, conhecendo instituições, você passa a observar que essas palavras de efeitos, elas não são suficientes para transmitir o conhecimento que a igreja precisa para servir a Deus com uma produtividade maior, com um efeito maior. E chega um momento que você tem que perceber, peraí, o que está errado? Principalmente se você, como eu, se dedica à evangelização do mundo, se dedica à tarefa missionária, sai do seu país para enfrentar uma outra cultura, um outro sistema, uma outra linguagem, para conhecer pessoas diferentes. Você fica observando que existem muitas coisas que, igual no tempo do profeta Isaías, precisa ser corrigida. Precisa que alguém diga: olha, a vossa prata se tornou em escória e o vosso vinho se misturou com água. Observe que há uma decadência religiosa, uma decadência política, uma decadência moral. É o mundo que nós vivemos. E nesse tempo, muitas pessoas continuam gostando de ouvir frases de efeito, é aquilo que a Bíblia diz:
coisas gostosas de se ouvir. Eu vou para dentro aqui desse... que está começando a chover. Estou aqui num depósito onde nós guardamos lenha, não é? E vocês podem ver que começou a chover do lado de fora. Mas vamos continuar aqui. A repreensão de Deus, através do profeta, para a nação de Israel, veio muito forte. Uma comparação que mostrava a realidade dos fatos. A vossa prata se tornou escória e o vosso vinho se misturou com água. Observe que seria muito bom se na causa missionária, se na obra de Deus, nós pudéssemos separar tempo e gastar o nosso vocabulário apenas elogiando, apenas falando que as coisas vão bem, que as coisas são boas, que a igreja está cumprindo a sua missão na terra de evangelizar toda criatura em todos os lugares, que os missionários estão sendo sustentados. Porém, falar isso seria uma tremenda mentira diante da realidade. E na missiologia nós trabalhamos diferente dos estudos bíblicos que incentivam a igreja a aperfeiçoar suas qualidades, a mostrar a sua beleza ao mundo, como aquelas igrejas que estão se olhando no espelho para ver como está o nosso templo na nossa cidade, como estão as nossas festas, como está a climatização do nosso ambiente. A igreja da zona confortável, a igreja do crescimento vertical. Porém, na missiologia, nós trabalhamos mostrando os defeitos que precisam ser corrigidos. Nós mostramos a prata que se tornou em escória, o vinho que se misturou com água, para que haja um conserto. Observe que quando Jesus chamou 2 dos seus discípulos, eles estavam pescando, e depois se tornaram apóstolos. Pedro e André, eles eram pescadores, estavam no mar da Galileia e estavam pescando. Porém, mais adiante, Jesus encontrou 2 irmãos, novamente. Desta vez era Tiago e João. Eles eram pescadores, eles estavam no mar da Galileia, eles estavam no barco, mas eles não estavam pescando. E a Bíblia diz, eles estavam consertando as redes. Porque o bom pescador, ele precisa consertar as redes, porque redes que têm roturas não apanham os peixes saem. Então, Tiago e João, eles sabiam que o mar da Galileia é um dos mais piscosos do mundo, um dos que tem mais peixes, devido à vegetação da beira do lago. Existem muitos peixes, ainda hoje, apesar de ter muitos pescadores, porém, eles sabiam pescar com redes rotas, com roturas. Não vão pegar, os peixes não vão ser apanhados, porque eles saem pelas roturas. Então eles pararam naquele dia para consertar as redes. E enquanto eles estavam consertando as redes, Jesus disse, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, consertar as redes faz parte da própria pescaria. A igreja precisa consertar as suas redes, porque como é que acontece das redes se danificarem? No próprio trabalho. Engatem uma raiz, numa pedra, um peixe, não é? Um peixe rebelde, consegue fazer rotura nas redes. Eu sei disso porque meu sogro era um pescador na ilha do Marajó,
E muitas vezes chegava na sua casa, ele estava consertando as redes. Ele dizia, olha, isso aqui é uma rotura que foi aberta por uma espécie de tubarão que nós temos aqui na região, um espardate, ele rasga a rede. Conhece as roturas. Então, missiologia é fazer com que os cristãos entendam o que está passando com a evangelização mundial para consertar as redes. E essas roturas que nós vemos nos nossos dias precisa ser consertada por aqueles que foram incumbidos de uma responsabilidade. E quem são esses? Os cristãos. Então eu quero convidá-lo a participar deste nosso grupo Semipan Enterprise. O Semipan é o Seminário Missiológico Pan-Americano, é um curso bíblico de missiologia que trabalha exatamente fazendo isso, consertando as redes, fazendo com que as roturas sejam consertadas. A rotura que despreza os missionários, a rotura que desperdiça o dinheiro da igreja com coisas supérfluas e esquece a evangelização dos confins da terra. Isso é terrível, porque igrejas precisam ser implantadas em lugares onde elas são necessárias, como no projeto Igreja para Todas as Nações. Nós trabalhamos com ambientes que foram danificados por guerras, por catástrofes. Nós trabalhamos com refugiados de guerra, onde precisam ser feitos investimentos para compra de material, de construção, para sustento de obreiro. E tudo isso são roturas, porque os valores que estão sendo recolhidos em alguns lugares, onde existem igrejas fortes e saudáveis, estão sendo gastos para outros objetivos. E eu não me canso de falar que este é o maior problema hoje para se conquistar os confins da terra, porque falta recursos na retaguarda de apoio dos missionários, e não falta recurso por não ter esses recursos. Falta recurso porque os recursos que estão disponibilizados estão sendo gastos com coisas supérfluas, com outros objetivos, com outros propósitos. E a causa missionária, que é o propósito especial da igreja, o mais importante, está sendo deixado, está sendo feito com que o vinho se misture com água e a prata se torne escória. Isso é sério. E nós precisamos unir um grupo de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pastores, de líderes, de departamentos, professores de escola dominical, obreiros, para formar um grupo de apoio e montar esta retaguarda aos missionários. Quem sabe você que está me ouvindo não quer se envolver com isso, não quer se envolver neste empreendimento. Nós temos um site na internet, a nc3.org, que é a NC3 All Nation Church, ou Igreja para Todas as Nações no inglês, e o 3, que é uma referência à Trindade Augusto, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nc3.org, de organização. Entre no nosso site, participe conosco, nos ajude a recuperar espaços que foram danificados por guerras, nos ajude a socorrer pessoas, nos ajude a fazer muito mais daquilo que já foi feito nos últimos anos, porque a realidade é que existe uma grande rotura para ser consertada. 37% dos habitantes da Terra precisam ouvir pela primeira vez sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. 37%. Equivale a uma população de 2 bilhões e 450 milhões de pessoas, de uma população de quase 8 bilhões de pessoas. A igreja tem feito muito, tem chegado em muitos lugares, mas não tem chegado a outros. E nesses lugares que a igreja não chegou, são lugares que estão sendo dominados
por seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo, como o islamismo, o hinduísmo, o budismo. Agora, se cada crente se levantar com uma responsabilidade missionária para olhar, conforme a Bíblia diz, levantai os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a colheita, certamente nós vamos poder fazer muito mais. Porque cada centavo, cada dólar, cada real, cada metical que é investido na obra missionária permite que os missionários façam mais. Permite que os missionários tenham seu tempo disponibilizado para pregar o Evangelho, para falar às pessoas do amor de Jesus, para estar presente nos lugares onde se faz necessário a presença de um profeta, de um servo de Deus, com a Bíblia na mão, para direcionar as pessoas para o caminho certo, o caminho da bênção, da paz. Nós estamos no projeto Igreja para Todas as Nações, batizando pessoas no Oceano Índico. Nós estamos suportando o trabalho de missionários, mas precisamos fazer muito mais. As necessidades são grandes, mas falta recursos. Quem sabe, se o recurso que você gera, se o recurso que você ganha, pode ser compartilhado com a causa missionária mundial, como um gesto de amor pela obra de Deus na terra, como um gesto de amor por aqueles que precisam de libertação. Isso terá efeito por toda a eternidade. Una-se conosco. Semipan Enterprise precisa da sua ajuda. Você pode compartilhar esses vídeos, você pode juntar um grupo de oração na sua cidade, você pode nos ajudar a fazer muito mais e melhor pelo reino de Deus na terra. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal.